Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou Marcelo Amazonas e você está assistindo ao Ad Libitum. Esse é mais um vídeo da série que fala sobre os modos gregos aqui do canal, abordando as possibilidades sonoras, harmônicas e melódicas de cada um dos modos. E hoje vou falar sobre o modo lídio, o modo que está associado ao quarto grau da escala diatônica tradicional, a escala natural, a escala maior. Então, Fá lídio. O que eu fiz? A escala do Dó começando pelo quarto grau, pela nota Fá. Bom, e assim como a gente fez com os outros modos, agora a gente vai então encontrar a nota que caracteriza o modo lídio. E para isso, a gente vai usar o mesmo sistema que a gente utilizou lá no vídeo de modos gregos. Se você ainda não viu, pode dar uma olhada. A gente vai então achar o padrão intervalar do modo jônio, que é o nosso modo de referência dos maiores, e depois vai encontrar o padrão do modo lídio. Depois vai comparar esses dois. Vamos fazer isso agora. Dó jônio. Agora, padrão intervalar do Fá lídio. Semitom, semitom. Então, olhando os dois modos, agora a gente repara que a alteração está aqui. Na quarta, o lídio tem a quarta aumentada, enquanto que o jônio tem a quarta justa. Essa, então, é a nota característica do lídio, a quarta aumentada. Agora que a gente já sabe, a gente vai fazer o que eu costumo fazer quando eu abordo um novo modo. A gente vai ver os acordes que estão disponíveis dentro desse modo. A gente vai ver o campo harmônico de lídio. Então, Fá lídio, campo harmônico das tríades. E já na sequência, vamos ver o campo harmônico das tétrades, com as sétimas. Volta para o Mi. O modo lídio é um modo que tem sido extremamente usado e, segundo alguns estudiosos, excessivamente usado. Embora seja difícil a gente definir entre muito ou pouco utilizado, o que a gente percebe quando a gente analisa trilhas de filmes, música para cinema, músicas para seriados de TV, música de videogame, é que esse é um modo dentre os maiores que de fato aparece bastante. Eu fiquei curioso com essa suposta preferência ou atração por esse modo e, pensando sobre o assunto, eu me lembrei do conceito do lídio cromático do americano George Russell. Eu pensei que talvez ele pudesse jogar uma luz sobre esse assunto antes da gente seguir. Esse conceito tem a ver com o equilíbrio sonoro encontrado na própria série harmônica, que é o conteúdo acústico do som, e também com os centros de gravidade tonais, como nos explica o próprio Russell em entrevista que eu editei aqui para o canal. The Lydian concept makes us conscious of tonal gravity. There are essentially two kinds of tonal gravity. Vertical, that is, tonal gravity inferred by the chord, where the chord infers the tonic, and horizontal tonal gravity inferred by the scale, for instance, a blues scale. Baseado no intervalo de quintas, que é a base da relação dominante-tônica,
a gente vai construir a unidade sonora que representa um centro de gravidade tonal por si só. Ela vai ser o grau 1, gerando assim um novo sistema de organização a partir dessa nova unidade. A gente vê no exemplo que essa forma de organizar o modo de base, seguindo o equilíbrio da natureza do som, elimina aquela questão das notas a serem evitadas, as avoid notes, que no caso do jônio é o 4º grau da escala. Sendo assim, Russell, segundo a sua teoria, nos diz que a escala adequada para ser tocada sobre o acorde do 1º grau, o jônio, é a escala do modo lídio e não a escala do jônio. Então, eu pensei, será que isso explica essa suposta preferência por parte dos compositores quando se trata de modos maiores? Será que existe uma atração, ainda que inconsciente, por esse equilíbrio natural do som? Bom, mas isso é um assunto para um outro capítulo e com certeza vale a pena. Basta dizer que as ideias do Russell serviram de base para o desenvolvimento do jazz modal e ajudaram a consolidar as ideias de músicos como Miles Davis e Joe Coltrane. Agora a gente vai ver então 2 exemplos de lídio na música clássica. O primeiro, de um compositor russo de história curiosa, que morreu cedo e cuja grande parte das obras permanece sem gravação ainda, o russo Stantinsky, em seu Prelúdio no modo lídio. E agora um outro exemplo curto na música de Gabriel Fauré, que não por acaso se chama Lídia. E agora a gente vai ver alguns exemplos do lídio na música de filme, de série e também música orquestrada. A gente vai começar com um exemplo do Thomas Newman, que é um compositor que eu adoro e que a gente já viu um pouquinho da música dele lá no episódio de Tríades Abertas. Dessa vez a gente vai ouvir a música que ele fez para trilha de uma série da HBO, uma série de 10 anos atrás mais ou menos, que se chama A Sete Palmos, 6 Feet Under. Vamos escutar, modo lídio. E a gente já vê que ele já ataca logo de cara no modo lídio, já usando a 4ª aumentada. E depois ele faz a melodia passando por essa nota característica, o que já traz então toda a atmosfera do lídio. Muito bonito. Thomas Newman, que é um craque, como eu já falei, família de compositores, vale a pena olhar as trilhas, escutar e analisar tudo que esse compositor faz. Bom, e agora a gente vai ver 2 outros temas, os 2 de um mesmo filme, do filme E.T. O primeiro é da parte que se chama Isca para o ET, quando eles estão então tentando atrair o recém-chegado alienígena. Esse tema é apresentado já lá no final, dessa forma com piano, ele só é apresentado lá nos créditos do filme, quando o filme já está terminando então. Vamos escutar. E lá a gente já pode ver também, você vê, os compositores eles já logo utilizam a nota característica logo de cara nas melodias ou nos acordes já para logo caracterizar. Aqui não é diferente, apesar dele começar na tônica, ele faz a bordadura já logo na 4ª aumentada.
depois ele faz invertido. Tríades abertas. Muito, muito bonito. John Williams. Vale a pena conferir. E o outro exemplo é o exemplo do ET do tema principal dos dois. Aquele tema que todo mundo conhece. Esse tema orquestrado tem uma força incrível. Então a mesma coisa, ele já coloca logo de cara lá no tema, ele coloca a quinta, que é aquele intervalo. John Williams utiliza bastante isso. Isso também me fez procurar e pesquisar sobre o assunto, essa relação harmônica da quinta e o poder da quinta. Depois. Dos acordes que está lá no campo harmônico disponível, o Ré. Então toda vez que a gente utiliza um acorde que a gente quer deixar o modo claro, que a gente quer trazer a atmosfera, utiliza um acorde que contém a nota característica. Por exemplo, você pode, utilizando aqui em cima, vou fazer um exemplo com tríades abertas. Vou escolher essa inversão aqui. Se você puser em cima, eu faria um uso assim, tentaria fazer como eles, um pouquinho mais moderno, não utilizando essas inversões, apesar da gente ter um grande efeito sonoro. Você pode, para ter esse efeito meio suspenso, não do acorde sus, mas é um efeito assim flutuante, com uma leveza, e também deixa claro a região dos baixos para você fazer linhas e tudo. Você pode então fazer assim, sem os apoios do baixo. Então você pode fazer uma linha. O que eu fiz? Eu utilizei essa nota característica, além do que é um trítono, dá aquela força, né? Dá aquela dissonância boa. E para fechar, a gente tem os dois últimos exemplos em música brasileira. Vamos ver a força do baião de um dos mestres da nossa música, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Tom Jobim e seu Gabriela. Bom, e se você gostou de mais esse episódio, você pode curtir e compartilhar para ajudar a espalhar essas informações aqui pelo abismo do binário que é a internet. Você pode participar enviando críticas, sugestões de pauta através dos comentários. E para ser avisado sobre os próximos vídeos que virão ao ar, você pode se inscrever no canal. A gente vai terminar então com uma música que eu compus com os amigos de som, meus irmãos Caio Vinícius e Gabriel Deodato. Durante um ensaio aqui, uma exploração, a gente fez então uma exploração do modo lídio e acabou saindo com essa música que a gente chamou de Catavento. Então, a vocês muito obrigado mais uma vez e até uma próxima.